E hoje nós iremos ministrar sobre Israel, o relógio do mundo. Mateus 24, quem encontrou vai ao versículo 32. Mateus 24, 32, diz assim: Aprendei esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Podem sentar, amados. Hoje vai ser um tanto puxado, é muita informação. Hoje foi um dia assim, eu já ministrei essa matéria várias vezes, mas hoje eu procurei atualizar algumas coisas, minha cabeça viajou aí e eu quero fazer uma introdução em formato de um vídeo. Quero ver se a equipe de comunicação me ajuda com um vídeo. É uma reportagem da TV Record e fala sobre aquele assunto que eu falei na segunda-feira passada sobre o relógio do fim do mundo, ou o relógio do juízo final, ou do fim dos tempos. E essa reportagem ela vai fazer um resumo sobre tudo que está acontecendo e dá para a gente fazer uma introdução já ir ganhando tempo. Então preste atenção a essa reportagem, uma reportagem secular que fala sobre um relógio dos cientistas, e vocês vão entender para a gente ir se conectando à introdução da mensagem de hoje, que é Israel, o relógio do mundo, ou o relógio de Deus. Irmãos, para complementar a mensagem de hoje em forma de introdução, você pode clicar no encarte aqui que aparece na sua tela, e esse vídeo vai te dar uma visão para a gente poder se conectar à mensagem. Quando nós lemos Mateus, no capítulo 24, Jesus estava tendo um diálogo com os discípulos e falou para eles que a admiração que eles tinham do templo, aquilo tudo iria ser ruído, iria ser destruído, e que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Depois eles saíram de dentro da cidade e foram para o Monte das Oliveiras no final da tarde, e os discípulos perguntaram para ele: quando é que tudo isso vai acontecer? Como será o arrebatamento? Como será o fim do mundo? Em Mateus 24, ele faz uma narrativa do tempo de Israel, tempo de Jesus, até chegar na grande tribulação. A gente não pode ler o Mateus 24 sem separar o tempo da profecia de Jesus, porque vai chegar momentos aqui que diz assim: ai das grávidas, ore para que não aconteça no inverno. Aí tem gente que prega por aí que grávida não vai para o céu, tem gente que fala que é para a gente orar para o arrebatamento não acontecer no inverno. Calma, você precisa estudar e entender que esse ai das grávidas estava se falando da invasão romana que aconteceria 70 anos depois de Cristo. E uma série de fatores aconteceu até chegar na fase que nós estamos. Então preste atenção. Israel, por que ele é o relógio do mundo? Porque ele é a nação escolhida por Deus. E em Israel aconteceu todos os registros históricos da Bíblia. E em Israel está todos os registros proféticos do que vai acontecer com a humanidade. Então, na parábola da figueira, Jesus está dizendo: olhem para a figueira. E vocês sabem o que vai acontecer quando a figueira já começa a produzir os seus frutos, as suas folhas, os seus ramos. Então, quando a gente olha para a figueira, que é Israel, a simbologia, a tipologia bíblica, Israel é a figueira, a gente começa a ver muitas coisas acontecendo lá que mostra que a gente deve se preparar o mais rápido possível
porque daí já vai vir o arrebatamento e vai ser a implantação do anticristo, a grande tribulação e coisas semelhantes. Portanto, falando de relógio, as estações do tempo, dias, meses, anos, hora, isso é coisa do homem, isso é Cronos. Mas Deus é Kairos. O que é Kairos? Tudo está no controle dele. Tem uma teologia que diz que Deus criou todas as coisas e se afastou e está lá vivendo a vida dele, que é o deísmo, né? Deus se afastou e todo mundo vive aqui como quer e a humanidade vai se autodestruir. Não, nós somos teístas, trindade. Deus está lá no céu, Jesus foi revelado, veio à terra, voltou e Deus, o Espírito, está conosco e tudo está no controle dele ao partir de cada profecia que vai se cumprindo. Tudo está no controle de Deus. Então, quando a gente olha para Israel, a gente começa a identificar vários fatores que diz que ele é o relógio que está mostrando que estamos chegando a quase meia-noite, como falou aí esse cientista. Vou já explicar o porquê dessa meia-noite. Vamos para frente. A igreja representa na Bíblia, somente nos evangelhos, a oliveira e a videira. A oliveira é Cristo. Nós éramos jambuzeiros bravos, fomos enxertados na oliveira que é Cristo. Videira, a árvore que produz uva. O vinho, a videira representa a igreja na fase do Espírito Santo. Então, depois a gente vai falar sobre isso no arrebatamento. A igreja representa a oliveira, a videira. Isso está revelado lá na parábola das 10 virgens, né? Que vem o noivo, o azeite e coisas semelhantes a isso. Tem uma parte também para você se situar no período profético, que é o seguinte: as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, falam de 7 períodos que a igreja viveria no mundo. Então, cada igreja daquela, vocês lembram que já ministramos isso num culto de ensino aqui, cada igreja representa um período. E pela interpretação bíblica, nós estamos vivendo o período de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia é a igreja que antecede a grande tribulação, que antecede o arrebatamento. Depois a gente fala sobre isso mais na frente. Então Israel representa a figueira. Lá em Jeremias, no capítulo 24, isso tem uma narrativa bem profunda, falando que Israel é a figueira. Há uma corrente teológica de interpretação de um pastor na internet, que ele diz que tudo isso é mentira e vai, não quero falar o nome dele por respeito, mas existe no livro de Jeremias todas as confirmações que dizem que Israel é representado pela figueira. Tanto é que quando está lá a profecia dizendo que haveria figos bons e figos maus, e a interpretação da profecia dizendo, olha, esses figos é Israel que vai ser levado para a Babilônia. Mas vamos para frente, eu creio que sobre esse ponto não há tanta dúvida. Quando chega na leitura de Mateus 24, os discípulos ficam ali olhando aquela narrativa de Jesus, porque os discípulos imaginavam que Jesus iria implantar um reino, ele iria tomar o governo político de Roma. Ele ia se instituir como o rei dos judeus e ia implantar o governo teocrático, e ele seria o Messias que livraria Israel dos cativeiros que ele já havia passado. E Jesus falou para eles que o reino dele não era aquilo, que o reino dele era, ele iria morrer, que o templo ia ser destruído. E ele começa a falar em Mateus 24 um monte de coisa, e os discípulos perguntam, quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai ser esse arrebatamento? Quando vai ser esse fim do mundo? Aí Jesus narra tudo isso e ele chega dizendo assim: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Já está lá no final. Aí na parábola de Mateus 24 e 32, na narrativa de Mateus 24, aí nos versículos 32 e 33 está dizendo: aprendam
esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 33. Igualmente, esse igualmente está dizendo assim, semelhante, tipologia, parecido. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, preste atenção, todas essas coisas, está falando dos sinais, está falando de Israel, está falando da igreja. Quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está às portas. O que é essas portas? O arrebatamento da igreja. Vamos à frente, que é muita informação. Mateus 24. Eu quero ler aqui rapidinho com vocês, para você entender. Fica com a tua Bíblia aberta aí, Mateus 24. Presta atenção. Jesus ia saindo do templo, versículo 1. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Aqui fala de ostentação. 2. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava dizendo aqui: meu reino não é pedra, meu reino não é isso aí. 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos, partiram em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 3 perguntas, presta atenção. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí vem a resposta. Jesus começa a falar no 4: acautelai-vos que ninguém vos engane. Dá muito para falar aqui, mas vamos para frente. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Isso aqui já era um insuflágio, já era um burburinho que os zelotes estavam fazendo para se filiar a Roma, e estava vendo já rumores que eles viveriam uma guerra da qual se desencadeou 70 anos da era cristã, quando o general invadiu Jerusalém. Já a gente fala sobre isso. Não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso aqui já é as guerras mundiais, já é os conflitos das nações. Aí fala das consequências de guerra: fome, peste, terremotos em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Aqui está dizendo assim: essas guerras nem se compara com a grande tribulação, que subentende que é a terceira guerra mundial. 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Sabe o que é esse versículo 9 aqui? O holocausto nazista. Israel vai passar um período no holocausto, na Europa, mais precisamente na Alemanha. 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e um ao outro se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muito. Aqui foi a explosão das religiões. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é isso aqui? O pecado fez com que as pessoas não tivessem amor para com o próximo, mas também aqui está falando que haveria desinteresse pelas coisas sagradas. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O que é esse evangelho do reino? O que é pregar em todo o mundo? Aí entra aquela pergunta que muitos obreiros fazem: pastor, quanto mais a gente fazer missões, mais fica perto do arrebatamento. Não já foi pregado o evangelho em todo mundo? Por que Jesus não veio? Calma, vá para a escola dominical que você vai saber a diferença do que é o reino. Vamos para frente. Quando virdes
15: quando virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. Quero terminar aqui. Quando ouvires falar que o abominável, estou traduzindo aqui o versículo 15, que o abominável se assentar no trono, no lugar santo, quem estiver na Judéia, que fuja. Presta atenção aqui. Aqui chega uma parte que conecta Israel ao relógio do mundo. Presta atenção. Por que a gente fala sobre que Israel é o relógio do mundo? Vai ser construído o terceiro templo. O primeiro, Salomão. O segundo, pós-cativeiro, né? Com a ajuda de várias situações. E o terceiro templo vai ser o templo construído pelo anticristo. E quando a gente começa a entender essas fases dos judeus, quando a gente começa a entender essa dinâmica que está se aproximando, esse versículo 15, a gente entende que está perto do arrebatamento. Então vamos lá. Existe um movimento em Israel, no mundo todo, inclusive na ONU, chamado de Sion. São os sionitas. São pessoas que têm uma habilidade na política, uma habilidade de relações internacionais, têm uma capacidade de relações comerciais gigantesca. É como se fosse um lobista. Vocês sabem disso, que na política tem os lobistas. E eles têm a capacidade de conectar Israel às nações. E fizeram um pacto para que em Israel fosse construído o terceiro templo. Lá na Mesquita de Omar, já vou falar sobre isso. Lá no Domo da Rocha, o monte do templo, aonde Davi comprou a eira de Araúna. E lá hoje está a mesquita muçulmana, chamada Mesquita de Omar, ou o Domo da Rocha, ou a Cúpula Dourada. Então, tudo está sendo preparado para a construção do terceiro templo. Esses dias, um avião saiu de um certo país da Europa, levando novilhas vermelhas puras, que são novilhas preparadas para o sacrifício. Todos os elementos do templo, os sionitas já mandaram confeccionar. Já tem o candelabro, o castiçal, o menorá, já tem a mesa dos pães da preposição, só não tem a Arca da Aliança, mas todos os materiais do templo já está pronto. Foi tirada uma oferta mundial, uma campanha de doações para construir esse templo, não me recordo aqui a quantidade, do mundo todo, e em menos de um dia chegou quase a $1 bilhão de doação para construir o templo. E essa construção do templo mostra que, se ele vai ser construído, se já está próximo, no tempo cronológico, no tempo escatológico, esse templo só pode ser construído na grande tribulação. O que a gente entende? Se está preparado para construir na grande tribulação, então o arrebatamento vai acontecer antes. Se vai acontecer antes, está bem aí o arrebatamento da igreja. Os céticos, sempre houve guerra, sempre houve pandemia, sempre houve terremoto, sempre houve isso, pastor. Irmãos, Jesus vai vir. Jesus vai estar voltando. Se você vê o que está acontecendo no mundo, as coisas estão... Olha, hoje, no G1, pegue o seu celular depois na sua casa e pesquisa o que foi que o presidente dos Estados Unidos disse hoje no G1. É Biden o nome dele? Ou é Biden? Biden. Sabe o que foi que ele disse? Todo cidadão americano saia urgente da Rússia. Você acha que isso é algo por um acaso?
Você acha que a pandemia foi algo por acaso? Você acha que esses terremotos que aconteceu agora na Turquia, terremotos que estão cada vez mais em escala proporcional gigantesca, você acha que isso aí não tem nada a ver? A degradação da família não tem nada a ver? O período de Laodiceia, igrejas ricas e frias, não tem nada a ver? Você acha que essa mercantilização da fé, essa busca por valores humanos, não tem nada a ver? Se não tem nada a ver, pelo amor de Deus, o que falta acontecer? Já está bem pertinho, a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a qualquer momento, tudo está sendo preparado nos bastidores. Vocês assistiram aquele vídeo que eu falei no culto passado, a cerimônia satânica do túnel de São Gotardo? Vocês viram ali que tudo está pronto? Eles têm consciência plena que eles precisam resetar a humanidade, o sistema político, para começar um novo modelo, uma nova implantação. Voltando para Israel. Depois que Jesus foi ao céu, a igreja foi viver seus 7 períodos, que já falei. E Israel viveu muitas fases nesse relógio da ascensão de Cristo ao céu. Esse relógio, esse ponteiro, até a grande tribulação, muitas coisas aconteceram. Primeiro, no ano 70, ou seja, 35, 40 anos depois que Jesus voltou para o céu, aconteceu um cerco romano em Jerusalém, por um homem chamado Vespasiano e pelo general Tito. Cercaram Jerusalém por 143 dias, cortaram todas as árvores de Israel, e naquele cerco romano morreu 1.100.000 judeus que ficaram ali sitiados. Os judeus que sobraram, os judeus que escaparam, fugiram de Israel e foram embora para a Europa, que é chamado de diáspora, não é isso? Os teólogos aí que estão de plantão, a diáspora, saíram das suas terras, e a terra de Israel ficou ocupada por Vespasiano, ficou ocupada pelo Império Romano. Os zelotes, é o que traíram, né? Trairão-se um ao outro, se filiaram lá aos romanos, e passaram vários anos, centenas de anos, Israel sem pátria, sem nação, sem todos os seus direitos políticos, sem todos os seus valores culturais. Israel se espalhou no mundo. Os judeus foram para a Europa e já estavam na Alemanha e no mundo todo. Inclusive Cristóvão Colombo era judeu. Na esquadra de Cabral, é isso, a esquadra? Nos navios Bom Jesus de Cabral veio judeu. Os judeus foram entregues para eles a cidade de Recife. O governo brasileiro não queria judeu porque ele era do Partido Nacional Socialista, daí vem a palavra nazista. O governo brasileiro da época não queria judeu, expulsaram ele de Recife, e eles foram e fundaram uma cidadezinha nos Estados Unidos chamada Nova York. E hoje olha quem é Nova York e quem é Recife. Vamos para frente. 1978 anos, Israel espalhado no mundo aí, sem ter pátria, sem ter terra. Nessa fase, um homem chamado Hitler, que era do Partido Nacional Socialista, por isso vem a palavra nazista, colocou no coração dele exterminar os judeus, e ali no campo dos refugiados, parece que é Auschwitz, né? Auschwitz, uma coisa assim. Fale aí. Morreu 6 milhões de judeus nas câmaras de gás, amontoado de fome. Coisas terríveis que você já sabe que aconteceu. Passou-se esse tempo e já estamos aí em 1933, sem pátria, sem terra. O território de Israel ocupado pelos árabes, descendentes de Ismael. O território de Israel
administrado pela Grã-Bretanha. Cristóvão Colombo, que era judeu, mandou os judeus embora para a região da América Central, e judeu aí espalhado no mundo todo. Aí a profecia de Ezequiel, do vale de ossos secos. Quando eu fui ler esse texto aqui, eu disse: meu Deus, eu já preguei tanto sobre Ezequiel, os vales dos ossos secos, e nunca imaginei que seria a revelação do que aconteceria com Israel depois do cativeiro, depois do holocausto. O que Ezequiel vê lá, capítulo 37, o que Deus fala para ele? Está vendo esses ossos aí? Está vendo esse vale de ossos secos? A interpretação da profecia diz assim: está vendo Israel pós-holocausto? Está vendo Israel que não é mais nada senão um monte de osso? Sabe o que é 6 milhões de pessoas mortas? É 80% da população paraense. É 8 milhões o Pará? Por aí assim. Aí o que Deus diz a Ezequiel? Profetiza sobre este vale, e eles tornarão a ter vida. Aí foi juntando osso com osso. Primeiro veio nevo, depois veio carne, depois veio pele, e veio espírito com E minúsculo. Quando é espírito com E minúsculo, é vida humana. Quando é com E maiúsculo, é vida espiritual de Deus. Aí esses ossinhos foram se juntando. As duas madeirinhas lá, os dois gravetos, era o reino do norte e o reino do sul, se juntaram. Aí o que aconteceu? A figueira floresceu. Quando? 14 de maio de 1948, sobre a presidência de alguém da ONU, não sei se é Oswaldo Aranha, declara que Israel, território, é propriedade dos judeus. Aí a profecia de Ezequiel se cumpriu. Do vale de ossos secos de todo mundo, os judeus voltaram a ter vida. Em um só dia virou nação. Hoje eu chorei lendo esse texto, porque lá em Isaías, não sei se eu anotei aqui, porque foi tanta coisa que minha cabeça doeu hoje. Lá em Isaías, não sei se 66, alguma coisa, 66:8 diz assim: pode uma nação nascer em um só dia? Foi a pergunta: pode uma nação nascer em um só dia? E lá em Ezequiel 24:37 diz: em um só dia nasceu a nação de Israel. Isso na interpretação da visão dos ossos secos. Então, irmãos, 1948 foi votado na ONU. Os judeus sionitas, que já estavam inseridos na política, que já estavam inseridos nas relações internacionais, fizeram um acordo com as nações, com a Liga Árabe. Depois eu falo dessa Liga Árabe aí na Grande Tribulação, para vocês entenderem o que é Catar, o que é uma série de coisas que está acontecendo com o Dubai. Enfim, vamos para frente. Então esses sionistas fizeram um movimento, convenceram X pessoas da ONU, e ali foi votado que a Grã-Bretanha deixaria o território palestino e deixaria ali à disposição dos judeus como nação. E agora os judeus voltam. Isso está tudo nas profecias bíblicas. Volta aos milhares para casa, que não é mais diáspora, já é, me ajude o nome aí, voltam todo mundo, do mundo todo, vão voltando para casa. E aí Israel volta a estar no seu país. Nós estamos em 1948. Em 2018 inteirou 70 anos. De 2018 para cá, nós já estamos aí com 9, 20, 21, 22, 23. 5 anos. 74 anos. Agora em maio faz 75.
Pastor, e o que isso tem a ver? Israel é reconhecido como nação. A figueira começa a florescer. Israel enfrentou grandes guerras depois que ele foi nomeado pela ONU. A Liga Árabe se juntou e tentou invadir Israel de surpresa, pediu que todos os palestinos saíssem de Israel, que eles iriam bombardear, iriam matar todo o território de Israel, iriam dissipar os judeus. E eu estava lendo um artigo hoje à tarde dessa Liga Árabe, do período histórico daquela época, que os soldados diziam que quando eles entravam no território de Israel, eles viam centenas de soldados, centenas de tanques, e eles se tremiam e voltavam para trás e diziam para o comandante: olha, para onde eu fui tem milhares de soldados e de tanques. E o comandante: mentira, não tem como, eles não se prepararam para isso, eu vi, vamos lá. E no caminho que eles iam indo para ver esses exércitos, o comandante, está no artigo histórico que eu li hoje à tarde, o comandante, quando chegou, disse: olha, está vendo? Não tem nada, só tem uma guarnição com poucos soldados. Mas agora há pouco eu vim aqui e vi muitos, tu é um mole, e começou a discutir. Quando o comandante olha, aí ele vê, mas ele não vê mais soldados em fardas humanas, ele vê um exército de anjos. E aí eles fugiram, voltaram para o Egito, voltaram para a Arábia Saudita, para o Irã, para a Síria, e Israel continuou como nação. Porém, o que aconteceu? Essa figueira começou a dar fruto, Israel começou a crescer, Israel começou a ser uma nação com todos os direitos que as demais nações têm. Porém, tem uma coisa: houve um pacto para ele ser nação. Aquela estrela de Davi, que está na bandeira de Israel, ou que está nos principais ícones, brasão, né, irmão Jaco? Como é que aí está nos símbolos? Aquela estrela ali não é somente a estrela de Davi por acaso. Ali é o formato do pentágono, ali também é o formato da pirâmide do olho de Horus, que é o pacto que foi feito com o governo humano, o pacto que foi feito com as nações, e Israel teria que tolerar todas as religiões. Então, Jerusalém é dos muçulmanos, Jerusalém é do catolicismo, Jerusalém é dos cristãos, Jerusalém é dos judeus, Jerusalém é a capital das nações, e ninguém pode fazer nada. Se hoje nós formos em Jerusalém, não sei se alguém aqui já foi em Israel e em Jerusalém, os lugares sagrados, sagrado no sentido histórico, que lugar sagrado é só no céu, mas os lugares sagrados no sentido histórico, onde Jesus nasceu, uma grande catedral de uma denominação. Lugar que foi lavado os pés dos discípulos, uma grande catedral. Na Via Dolorosa, no final, uma grande catedral. Lá no Monte da Caveira, uma grande catedral. Então lá está inserido uma salada de fruta de religiões, de paganismo. Israel não pode falar nada, quietinho como nação. Porém, tem uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo resumir para a gente concluir aqui. Hoje não dá para pregar, hoje é só o estudo para você entender. Israel está se organizando. O movimento sionistas, que é aquele que vê o sol saindo do Monte Sião, eles estão buscando uma parceria para que eles sejam puros. E essa parceria, para que eles sejam puros, é para que tire os palestinos da faixa de Gaza, é para que tire tudo quanto é modelo de religião de dentro de Israel, vai tirar todas as imagens profanas, vai fazer uma limpeza religiosa e vão instituir uma nação nos padrões do judaísmo, igual é na Torá,
do Gênesis até Deuteronômio. É Torá? Mas para isso acontecer, eles vão fazer um pacto. E esse pacto é quando Israel vai se filiar ao governo do anticristo, ao governo da besta, e aí as nações, o governo mundial, esse anticristo instituído, ele vai falar: tire todas as imagens, destrói todas as catedrais, tire todos os palestinos, afasta de Gaza para lá, e tudo agora é dos judeus, e os judeus vão dizer: esse é o Messias que nós esperávamos, esse é o Cristo. Aí ele vai fazer sinais, vai ter um falso profeta, aí vai vir um anticristo, e os judeus vão adorar dizendo: esse é o Cristo. Ele vai assentar no trono, vai estar dentro dos santos dos santos, e ali ele vai profanar. Enfim, nós já estamos na grande tribulação. Porém, esses assuntos de que Israel está lutando para deixar uma pátria pura, só vai acontecer esse acordo depois do arrebatamento. E se esses acordos estão acontecendo hoje, na geração moderna, na geração atual, mostra o quê? Que Israel está dizendo, pelo ponteiro escatológico, pelo ponteiro das profecias, Israel está dizendo: Jesus está para voltar, o arrebatamento está próximo, falta pouquíssimas coisas acontecer para que seja instaurado o governo do anticristo. Veja só, pastor, por que a gente precisa saber disso? O que isso tem a ver espiritualmente para nós? Qual é o valor doutrinário para nós? Porque nós perdemos o medo do arrebatamento. Porque a geração moderna de igreja, nós perdemos o medo de inferno. Ninguém tem mais temor. Meu Deus, é o arrebatamento da igreja. Não. Nós temos que acordar. Nada está acontecendo por um acaso. Milhares e que talvez milhões de pessoas morreram no mundo todo de pandemia. E nós como igrejas, nós como crentes, temos que acordar e ver esses sinais, e termos temor, e termos atitude, porque o arrebatamento está a qualquer momento. Nas 10 virgens, todas dormiram. E foi uma pergunta que me fizeram na congregação que eu fui ministrar um dia desse aí: pastor, o que é essas 10 virgens? Porque todas dormiram, até as 5 que eram prudentes dormiram. Eu já li, nunca achei nada sobre isso, mas eu acho, por isso que não é base teológica, eu acho que essas todas dormiram antes da meia-noite, do relógio de Deus, é que a gente perdeu o medo do arrebatamento. A gente está dormindo como igreja. A nossa guerra agora é construir, é quem faz o melhor evento, quem faz a melhor festa. Nós estamos vivendo o evangelho da ostentação, o evangelho da oportunidade, o evangelho do cargo, o evangelho de quem prega melhor, de quem canta melhor. Nós estamos vivendo o evangelho de Laodiceia. Nós estamos dormindo e os sinais estão dizendo: Israel, acorda, igreja, acorda, crente, acorda. Está tudo muito fácil, está tudo muito bom. Olha a conexão, olha uma conexão muito importante. O tempo já foi embora, mas presta atenção. Quando viria 7 anos de fome no Egito? 7 anos de José? 7 anos de seca. Houve primeiro 7 anos de fartura. Se você ler a história de José, aplicando para as últimas fases da igreja, para o período escatológico, você vê direitinho. José só se revelou no período da fome para os seus irmãos.
Mas qual é a parte que eu quero pegar aqui? Houve 7 anos de fartura e ninguém acumulou nada. Só José que ouviu e interpretou o sonho. O que isso tem a ver 2023? Nós estamos no ano da fartura. Nós estamos no período da fartura. Tem Bíblia de todo jeito para nós. Tem Bíblia com zip, tem Bíblia com flor, tem Bíblia com Bíblia rosa, Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente. Tem a Bíblia de todo jeito. 7 anos de fartura. Tem culto para isso, tem culto rosa, tem culto azul, tem confra jovem, tem desperta jovem, tem coadeb, tem escola dominical, tem encontro de polo, tem ensaio. Nós estamos farto de culto. Tem folheto, tem podcast de mensagens maravilhosas no YouTube, tem mensagem no Face, tem culto na televisão que chega e enjoa de tanto culto, é tanto cantor, é tanto pregador. Nós estamos vivendo 7 anos de fartura, mas vai chegar os 7 anos de seca e de escassez. A fartura, interpretação doutrinária, a fartura afasta o crente de Deus. A fartura nos faz se afastar de Deus, e a escassez nos leva a se aproximar de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Tem fartura, te aproxima mais de Deus. Vamos ser mais crente. O arrebatamento está bem aí. Para de falar mal da vida dos outros, cuida da tua. Tome cuidado com a tua língua. Tome cuidado com os teus negócios financeiros. Tome cuidado com aqueles pecados encobertos que tu enrola pastor, enrola pai, enrola mãe. Mas está bem aí o período da escassez. Está enrolando o ministério, está enrolando a igreja, se acha esperto, mas pastor não leva ninguém para o céu, obreiro não leva ninguém para o céu, porque quem leva o crente para o céu é o Senhor, que conhece quem é bode, quem é ovelha, quem é louco, quem é prudente, quem tem depósito de azeite, quem não tem. Tem roupa de virgem, tem lamparina de virgem, tem cabelo de virgem, tem gravata de virgem, canta como a virgem, prega como a virgem. Mas à meia-noite, aí vem o noivo, sair ao encontro, não tem azeite, porque vive o evangelho de fachada, vive o evangelho de ostentação, um evangelho de máscara. Tenha medo do inferno, tenha temor do arrebatamento. A coisa é séria. Isso dói na minha alma, na minha carne. Ah, Jesus. A figueira está florescendo. Nós somos videira, nós somos oliveira. Nos guarda enxertado em Ti. Não deixe o nosso suco de uva se contaminar. Que estejamos em comunhão. Será que quem não pode cear pode subir no arrebatamento? Será que quem não pode servir a ceia, quem não pode cear na ceia, vai subir no arrebatamento? Ah, eu não posso assumir esse cargo porque eu não estou preparado. E tu está preparado para ir para o céu? Eu não tenho condição de resolver a minha vida financeira. Quanto é que vale a tua salvação? Mesmo sentado,
Faça uma oração de clamor, de misericórdia pela tua vida. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos aqui estudando, Senhor, não a profundo, mas de forma simples, vendo os sinais que antecedem o arrebatamento. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da minha vida. Quanto menos espero, eu cometi um pecado que não queria cometer. Põe em nós um espírito de temor. Abre os nossos olhos para contemplar os sinais que antecedem a tua vinda. Que sejamos uma igreja, Senhor, que tenha um azeite, que tenha vestes brancas, lavada no sangue do Cordeiro. Que ninguém roube a nossa coroa. Coroa é doutrina, coroa é disciplina, coroa é verdade, coroa é paca, coroa é cajado.